Após a mal-sucedida Revolução de 1905, a Rússia testemunhou um período de reação política caracterizado pela supressão do movimento trabalhador e a perseguição de revolucionários, incluindo líderes proeminentes como Lenin, forçados ao exílio. Uma breve acalmia entre os camponeses ocorreu com a implementação das reformas agrárias pelo primeiro-ministro russo, Arkadayevich Stolypin, considerado um significativo reformador da sociedade e economia russas. No entanto, as reformas foram acompanhadas por medidas rigorosas, como um novo sistema de lei marcial destinado a conter agitações revolucionárias, podendo julgar e executar rapidamente condenações. Stolypin, um monarquista fervoroso, esperava que as reformas agrárias reconquistassem a confiança dos camponeses, direcionando-os de volta ao czarismo. No entanto, as raízes profundas da insatisfação popular e a crescente influência revolucionária tornaram esse esforço desafiador e, talvez, tardio demais. O advento da Primeira Guerra Mundial em 1914 fez com que líderes da social-democracia russa vissem uma nova oportunidade para testar a influência que possuíam. Mas o Partido Operário Social-Democrata Russo estava dividido entre bolcheviques e mencheviques. Os mencheviques eram contrários à guerra e exigiam uma paz imediata. Os bolcheviques, por sua vez, liderados por figuras como Lenin, que seguia manifestando-se mesmo exilado, viam na guerra imperialista a oportunidade perfeita para desencadear uma guerra civil. Muitos agentes e intelectuais revolucionários passariam os anos seguintes refinando estratégias para instigar o povo russo contra o governo do czar. Talvez não seria necessário, já que a própria desastrosa administração de Nicolau II faria grande parte do papel para derrubá-lo do poder. Ainda assim, o papel tático e instigador desenvolvido especialmente por Trotsky, Nikolai Bukharin e Lenin foi marcante. Especialmente por Lenin, que trabalhava duro em suas planificações. Pregava que o imperialismo que se desenvolvia durante o último quarto do século XIX era devido apenas e somente à centralização do capital e do capitalismo competitivo, que compunham uma etapa essencial do desenvolvimento da economia mundial, já que os países capitalistas mais avançados competiriam pelos mercados mundiais e, consequentemente, gerando oposições, divisões e distribuição territoriais injustas. Lenin também formulou a Lei de Desenvolvimento Irregular, onde, basicamente, afirmava que a irregularidade do desenvolvimento político e econômico é uma lei imprescindível do capitalismo, deduzindo que a vitória socialista seria somente possível em países poucos capitalistas ou talvez em algum país isolado, já que o proletariado deste país, após a expropriação dos bens dos capitalistas, ao criar uma organização de produção socialista, teria que enfrentar o resto do mundo capitalista, atraindo para seu lado as classes oprimidas destes demais países, que iriam inevitavelmente acabar por se alçarem contra o capitalismo e sua classe exploradora, com a violência armada, se fosse necessário. Estas novas ideias de Lenin causaram certa surpresa e espanto na maioria dos líderes bolcheviques e demais socialistas, já que, ao estabelecer que um país subdesenvolvido como a própria Rússia, um estado do tipo da Comuna de Paris, parecia para muitos uma traição ao socialismo internacional e às ideias marxistas. Para piorar este quadro contraditório da teoria marxista, Lenin exigia que, após a Revolução, todo o aparato estatal devesse ser preservado, de maneira que este organismo outrora opressor pudesse ser agora usado como um organismo útil, voltado unicamente para os fins do socialismo. Muito deste leninismo sobreviveria até os dias de hoje, onde nações se isolariam do resto do mundo, na tentativa de construir suas utopias econômicas e, uma vez consolidadas, tentarem desafiarem a ordem regente do mundo. Apesar da dissonância, essas ideias de Lenin também conquistaram novas pessoas, como o próprio Stalin, que uniu-se a ele. À medida que a guerra avançava, a Rússia enfrentava desafios militares significativos. Os soldados não possuíam um treinamento devido, o equipamento era obsoleto e as estratégias de guerra eram antiquadas. A linha de abastecimento para os milhões de soldados era gigantesca, fazendo da logística um pesadelo completo e gerando carência de abastecimento. O exército estava atolado em campanhas desastrosas que foram diminuindo o moral dos soldados, criando o descontentamento e indagações.
Muitos soldados ideologicamente revolucionários começaram a disseminar no coração cansado dos soldados as ideias revolucionárias, instigando-os a levantarem-se contra o czar e saírem daquela trágica guerra que cobraria suas vidas. Atritos e violência começaram a surgir entre soldados e oficiais. As gigantescas e contínuas perdas de vidas humanas não paravam. Nas cidades e nos campos, embora distante do terror físico da guerra, as pessoas sofriam com o descontentamento generalizado devido às consequências econômicas do esforço de guerra. O país estava à beira de um colapso total. A escassez de trabalhadores nas fábricas e nos campos era sentida. Apenas neste período, estima-se que mais de 15 milhões de trabalhadores foram deslocados das fábricas e do campo para a guerra. Houve um golpe violento na cadeia de produção, levando à interrupção e à inflação, devido à distribuição inadequada de alimentos e demais itens. O pão começava a faltar, assim como a farinha e o combustível. Alimentos restantes estavam inacessíveis devido ao alto custo. Para piorar o descontentamento social e intensificar a tragédia russa, havia o lamentoso frio do inverno, que castigava brutalmente milhões de pessoas totalmente incapazes de se protegerem contra o frio. O esforço de guerra e o desgaste econômico foram massivos. A alocação de recursos exclusivamente para a guerra, a insatisfação nas cidades e no campo, impulsionado pelo frio, e a fome generalizada acabou tornando todo o cenário insustentável, fazendo o céu estalar sobre a cabeça do czar. Os soldados insatisfeitos começaram a fazer motins. Os camponeses exauridos faziam manifestações e levantes. Nas cidades, milhões de pessoas uniram-se aos trabalhadores nas greves. As mulheres pediam direito ao voto e comida. Unidas e decididas, essas forças levantaram-se contra o czarismo, obrigando Nicolau II a abdicar no dia 15 de março. Assim, a velha ordem estatal e social desmoronou completamente, dando lugar à implementação de um governo provisório e o estabelecimento de vários conselhos soviéticos, que se tornaria a base da política de uma democracia radical. Como sempre, houve discrepâncias. O governo provisório mostrava-se disposto a seguir na guerra até alcançar um final glorioso, enquanto os bolcheviques, sem grande esforço, logrando entender as demandas do povo russo, prometiam não apenas a paz, mas também atender imediatamente às necessidades e os desejos daquelas pessoas. No outono de 1917, os bolcheviques tinham a maioria dos conselhos soviéticos das principais cidades, e no dia 7 de novembro eles possuíam o amplo apoio da população russa. Surgia, assim, na história, o primeiro Estado socialista, que perduraria na linha do tempo por 74 longos anos.